Oi, tudo bem? Mais uma aula de Química, tá bom? Com vocês, do primeiro ano do ensino médio, com o professor Alexandre, tá bom? Sim, gente, ó, na aula de hoje nós iremos, tá bom? Iniciar o livro 2, tá bom? Substâncias inorgânicas, e iniciaremos nosso trabalho com o capítulo 1 desse livro 2, né? Que é ligações químicas e tipos de substâncias, tá bom? Vamos lá. Então vamos iniciar então realmente o estudo deste capítulo 1, tá? Ligações químicas. A gente já sabe que na natureza não encontraremos substâncias isoladas, ou seja, o átomo em si constituindo a substância. Claro que vai haver a exceção, né? Mas, por exemplo, a substância oxigênio, né? A fórmula química é O2, tá bom? A substância ozônio, a fórmula química é O3. O nitrogênio, né, como substância, é o N2. Cloreto de sódio, né, NaCl. E assim por diante. Então, de alguma forma, os átomos precisam estar associados uns aos outros. E aí vamos para aquela exceção que eu falei para vocês, né? Quando a gente analisa a tabela periódica, verificamos que os gases nobres, né, ou grupo 0, ou grupo 18, ou grupo 8A da tabela periódica, né, por exemplo, hélio, ou neônio, criptônio, e aí vai, tá? Eles são estáveis. O que isso quer dizer? Que esses átomos sozinhos já constituem a própria substância. Um átomo de hélio é a substância hélio. Um átomo de neônio é a substância neônio. Mas isso não vale para as outras espécies químicas. E aí é como se os gases nobres fossem o padrão, tá? Então, voltando aqui um pouquinho à fita, né? Se alguém veicular notícia que achou sódio puro na natureza, isso é uma mentira, porque não existe sódio puro na natureza. Na verdade, tu vai achar o sódio aglomerado a outros átomos, né, diferentes de si, digamos assim, formando compostos químicos e assim por diante, ok? Certo? Então, basicamente, certo? Nós poderíamos verificar que os átomos, para se estabilizar, para buscar a estabilidade, eles precisam se ligar a outras espécies químicas, sejam elas iguais a si, sejam elas diferentes de si. Por isso que o tema é ligação química, ou seja, estudaremos como é possível que um átomo se ligue a outro átomo. E aí nós teremos diversos tipos de ligações, né? A ligação iônica, a ligação covalente, né? A ligação covalente dativa, a ligação metálica, tá bom? São as principais que nós no ensino médio estudamos, tá bom? Beleza, vamos lá, professor. Por que é que um átomo então vai se ligar com outro átomo? Buscar estabilidade, certo? Então, uma das maneiras que o átomo encontrou para buscar estabilidade foi se ligar com outros átomos, certo? Ou seja, é como se um átomo, certo, perdesse elétron, ou tivesse que ganhar elétron, ou tivesse que compartilhar elétron para se igualar a um gás nobre.
certo? Então, a primeira dica da aula de hoje é essa, que os átomos, de alguma forma, precisam se estabilizar. E o que é se estabilizar? Adquirir a configuração de um gás nobre, tá bom? E sobre isso nós iremos trabalhar agora, né? Vamos pegar alguns gases nobres, por exemplo, grupo 8, grupo 8A, né? Aí nós temos o hélio, número atômico 2, tá bom? Temos quem mais? Temos o neônio, número atômico 10, tá? Aí, se não me engano, vem criptônio, né? KR. Não, perdão, vou fazer aqui, ó, para o professor fazer uma pesquisa aqui rápida, certo? Bateu muito uma dúvida. É o argônio, galera, desculpa, tá? Vai lá. Aí vem, ó, argônio 18 e vem o criptônio, certo? 36. Criptônio 36, tá bom? Aqui é o suficiente para nós fazermos a análise, tá bom? E agora faremos a distribuição eletrônica desses elementos, tá bom? Bora lá. O hélio 1s2, o neônio 1s2, 2s2, 2p6, tá bom? Argônio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ó, 2, 4, 10, 12, 18. Vamos para o criptônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, tá? Então, percebam que hélio... Não, vou fazer o seguinte, tanto o neônio, quanto o argônio, quanto o criptônio, eles terminam sua configuração em S2P6. Ó, o argônio, S2P6. Criptônio, S2P6, tá bom? Com exceção, claro, do hélio, né? Então, para esse critério aí de análise, realmente o hélio, ele é uma exceção, tá bom? Então, sendo assim, tá? Aqueles elementos que terminam sua configuração em S2P6, ou seja, NS2NP6, eles são considerados estáveis, certo? E aí os gases nobres, por terem essa configuração, eles são estáveis, beleza? O hélio só tem 2 elétrons, então a sua configuração possível é um S2, mas ele também é estável, certo? Então os outros elementos, de alguma forma, precisarão perder elétron, ganhar elétron ou compartilhar elétron, tá? Por isso que no estudo do tema ligação química, é imprescindível que você conheça a regra do octeto. Isso aqui, galera, ó. Regra do octeto. Tá bom? Professor, o que é isso? Vamos lá, ó. Regra do octeto. A regra do octeto é uma regra bem clara, bem simples, que diz o seguinte: um átomo, para adquirir estabilidade, ou seja, ele vai ter que fazer uma ligação, né? Ele precisa
né, atingir a configuração de um gás nobre. E para isso ele vai precisar perder elétron, ganhar elétron, né, ou compartilhar elétron, tá? Isso vai depender do tipo de ligação que será estudado, certo? Então a primeira dica da aula de hoje é essa: entender o que é a regra do octeto, beleza? Outra coisa importante a ser analisada é que a ligação química ela vai existir a partir da interação entre a eletrosfera dos átomos, tá, galera? Certo? Então, basicamente, falar em ligação química, eu estou falando de um evento eletrosférico. É preciso entender isso, tá? Então, é a partir do choque dos átomos, né? De alguma forma, digamos assim, e deve haver essa interação eletrosférica, ou seja, os elétrons da eletrosfera dos átomos devem interagir entre si para que haja a ligação química. Por exemplo, cloreto de sódio, tu vai ter o que como substância? O NaCl. Então, com certeza, ela é uma ligação química que existe entre o sódio e o cloro, e assim por diante. E isso eu posso te explicar a partir de agora. Vamos lá, vou limpar aqui o quadro para a gente continuar com essa ideia. Vamos lá, vamos entender isso melhor, tá bom? Eu vou colocar no quadro aqui o átomo de sódio. Número atômico é 11. E do outro lado, eu vou colocar o átomo de cloro. O número atômico é 17. Vou fazer a distribuição eletrônica de cada um deles, tá bom? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Agora vamos para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá bom, galera? Então aqui você tem a distribuição eletrônica do sódio e aqui nós temos a distribuição eletrônica do cloro. Vamos relembrar alguns dados importantes. O sódio, ele é um metal alcalino, tá? Ou seja, grupo 1A da tabela periódica. Geralmente os metais alcalinos são átomos grandes, né? Porque existe um certo distanciamento, né, dos últimos elétrons para o núcleo atômico, né? E aí a atração que existe entre esse último elétron e o núcleo do átomo é pequena. O que isso quer dizer? Que a energia de ionização do sódio ela é baixa. Professor, o que isso quer dizer de novo? Que o átomo de sódio ele vai adquirir estabilidade quando ele ceder um elétron, tá? Então não é só o sódio, mas geralmente os metais alcalinos, né? Todo o seu grupo. Então no caso aqui, o sódio, para se tornar estável numa ligação química, ele precisa se tornar um íon, ou seja, um cátion. Professor, como assim? Bora lá. O átomo de sódio tem na sua camada de valência, que eu vou circular aqui, ó, um elétron. Para ele ficar estável, de acordo com a regra do octeto, ele precisa ficar com 8 elétrons. Agora, quando a gente olha para a segunda camada, ele já tem esses 8 elétrons. Então, como o sódio tem uma energia de ionização baixa, ele precisa o quê? Perder elétron. Ele tem facilidade de perder elétron. Então, ele vai eliminar... No caso, não é eliminar, ele vai doar para alguém esse último elétron. Certo, gente? Então, ele vai doar, ele vai perder essa camada aqui. Se ele vai perder essa camada, ele vai virar esse aqui, ó. O Na
Então ele vai virar um cátion para se tornar estável, tá bom? Agora, vamos para o cloro. Ó, camada de valência. Tem quantos elétrons? Ó, 7 elétrons. O cloro, ele é um ametal, ele é um halogênio. Ele é um elemento químico que tem uma energia de ionização muito alta, então ele não tende a ceder elétron, e que tem uma afinidade eletrônica elevada, ou seja, ele tende a ganhar elétron. Sem falar que a sua eletronegatividade também é alta, ou seja, tendência em roubar elétrons. O que isso quer dizer, professor? Que o cloro, tá, para se tornar estável, ele também tende a virar uma espécie, né, um íon. Só que vai ser um ânion. Por quê, professor? Porque se ele tem 7 elétrons e, para se tornar estável, de acordo com a regra do octeto, ele precisa estar com 8, tem 7. Para 8, falta só um elétron. Então ele vai ter tendência em ganhar um elétron. Então nesse caso, é como se um elétron entrasse dentro de sua configuração, na sua camada de valência, para ele virar isso aqui agora. Não mais 3p5, mas agora 3p6. Então essa configuração aqui que eu acabei de escrever, 3p6, não se refere mais ao átomo de cloro, e sim a essa espécie aqui, ó, Cl-, que é o ânion cloreto, tá bom? Então vamos fechar o pensamento. O átomo de sódio tende a virar um cátion para se tornar estável. Ao virar um cátion, ele vai pegar esse último elétron aqui e vai ceder. Ele vai ceder para alguém, tá bom? Quem é esse outro alguém aqui? O cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Para se tornar estável, eu preciso o quê? Ganhar um elétron, tornando-se um ânion. E nesse caso ele vai ganhar esse elétron, ó, do nosso cátion, ó, ganhou o elétron do sódio, quer dizer, e se transformou num ânion. E aí eu vou ter a presença de um cátion e de um ânion. E aí percebo o seguinte, que tanto sódio, tanto cloro, para se tornarem estáveis, né, para que sua configuração se iguale à configuração de um gás nobre, tá bom? Eles tiveram que ceder ou ganhar. No caso, o sódio cedeu elétrons e o cloro recebeu. E isso vai ser fundamental para nós entendermos, tá bom? Ligação iônica, ou seja, esses macetes, esses parâmetros que foram trabalhados até agora no momento, vão nos levar a um tipo de ligação química chamada de ligação iônica, que é aquela ligação que ocorre pela interação de íons. No caso, o Na+, quando interage com o Cl-, vai formar o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Tá bom, galera? Outra coisa importante, esse evento aqui ele é intra, ou seja, as ligações químicas, tá, são ligações intraatômicas ou intramoleculares, porque é dentro da estrutura, é o que vai garantir a estabilidade da estrutura, beleza? Agora, quando uma molécula de água se liga com outra molécula de água, por exemplo, isso é uma ligação intermolecular, que vai unir uma molécula a outra molécula. Aqui não, estamos apenas tentando entender como é que um átomo se ligará com outro átomo e vice-versa, para formar essas moléculas, para formar esses compostos químicos e assim por diante, tá? Então, esse primeiro momento visava realmente isso e nos veremos na nossa plataforma, tá bom? Ok? Fui!